Olá, seja bem-vindo. Você está no canal da Vistos e Viagens. Eu sou o Júnior e vou falar para você um pouquinho sobre o visto americano. Bom, você tem acompanhado as notícias, visto que há uma tensão com relação à alta do dólar, questões também envolvendo aspectos políticos entre Brasil e Estados Unidos, principalmente entre o novo presidente, o presidente reeleito lá, o presidente eleito, Donald Trump, e algumas questões políticas com relação à sua posse. Será que isso vai interferir na aprovação de vistos? Será que vai haver retaliação? Será que isso vai complicar as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos? E o que você tem a ver com isso? Bom, se você é um viajante, você precisa renovar o seu visto americano, se você precisa tirar o visto americano, se você quer conhecer os Estados Unidos, é sempre bom estar antenado a essas questões. Então, fique comigo até o final do vídeo, mas antes, aquela curtida legal, aquele compartilhamento, aquele comentário para ajudar o canal. Espero contar com a sua ajuda, tá bom? Na descrição do vídeo também, nós vamos colocar ali um link de um produto que pode ajudar você. Ele vai ajudar você a se comportar no ambiente consular. Então, se você tem um visto marcado, entrevista marcada, você pode clicar ali no link, dar uma olhada nesse produto, que é um compilado de anos de experiência, de feedbacks de clientes que tiveram seu visto aprovado, como foi a experiência da entrevista, e isso pode ajudar você. Então, fique comigo e vamos para o vídeo. Bom, então você deve ter visto essas notícias, né? Já está repercutindo aí há várias horas. Moraes nega pedido de Bolsonaro para a posse de Trump. Eu não vou entrar nas questões políticas e a visão da justiça com relação à possível fuga de um homem que já esteve lá e que, se fosse para fugir, deveria ter fugido em outra ocasião, mas não vou entrar no mérito dessas questões. A grande questão aqui é, tanto essa notícia quanto a questão da alta do dólar pode interferir na concessão de visto americano? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, que é isso que interessa para a gente aqui no momento. Vamos lá, pessoal, primeiro, vamos falar sobre a alta do dólar. A alta do dólar, ela pode interferir na concessão de visto? Não é que a alta do dólar interfira na concessão do visto de maneira direta. A alta do dólar, ela representa uma instabilidade política do Brasil, uma insegurança tanto de investimento quanto de contas internas. Essa insegurança do Brasil, obviamente, vai fazer com que mais pessoas queiram sair do Brasil e morar em outro lugar. Então, isso leva a outra questão, que é o número crescente de aplicações de visto, consequentemente, em algum momento, o consulado começa, assim, a ter uma negativa maior de vistos. Isso já aconteceu, para quem fala que não tem nada a ver, em 2016, por coincidência no governo de um determinado partido aí, a crise brasileira desencadeou um número de negativos de visto muito grande por causa da situação econômica do Brasil. Muitas empresas fechando, muitas pessoas desempregadas, isso leva várias pessoas a pensar em morar fora do país e começar uma nova vida. Então, a alta do dólar por si só, ela não é motivo para negativo de visto ou para preocupação nesta área. Mas o que envolve a alta do dólar, sim. Se a alta do dólar está mostrando que não é algo ocasional, ou seja, não foi o pico da alta do dólar por qualquer motivo repentino. É uma alta do dólar que está vindo constante por causa do desgoverno, por causa da falta de critério nos gastos públicos, aumento da dívida pública, aumento de impostos, de segurança de investimento e tudo mais. Então, quando essas questões começam a ser somadas, o pacote todo, que está dentro ali do envelope da alta do dólar, pode sim, em algum momento, mostrar para os agentes consulares que o Brasil é um país que não é mais seguro para se viver e as pessoas estão, na verdade, tirando visto com a intenção de morar. E aí o número de negativos pode aumentar. Bom, com relação à posse do Donald Trump, a visita do Bolsonaro, isso pode atrapalhar? Na verdade, de maneira direta, eu acredito que também não. As relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, elas vão além disso, certo? Elas vão além de uma participação em um evento como esse, ainda que seja um evento de pós-presidencial. Então, essas questões de diplomacia, elas vão muito além da concessão de um visto para um convidado participar de uma pós-presidencial. Nós estamos falando aqui do que normalmente acontece.
Então, acredito que os brasileiros não vão sofrer por causa da negativa de visto ou por causa da autorização da viagem para o ex-presidente Bolsonaro. O que nós precisamos entender é que o governo americano ele pode também tomar iniciativas, ainda que simbólicas, ou uma espécie de sinalização de desaprovação da atitude por meio da negativa de visto. Porém, esse tipo de sinalização não atingiria os objetivos do americano. Porém, esse tipo de sinalização não atingiria os objetivos do governo americano, se é que eles terão esse desejo de retalhar ou mostrar certa desconformidade com as atitudes do Supremo Tribunal Federal em relação à visita do Bolsonaro. Isso pode levar, sim, a questões simbólicas, mas a amplitude dessas questões acredito que não deve ser algo que vá prejudicar os brasileiros que tentam tirar o visto ou renovar o visto americano. Há grupos aí que talvez sofram um pouco mais, né? Do mesmo jeito que negaram a visita do Bolsonaro para a posse de Trump, o governo americano pode negar a visita de Moraes e de outros aos Estados Unidos, mas que se mantém ali na briga entre eles, porque é o pivô de tudo isso, né? É a vontade, a vaidade entre eles, essas brigas aí, que o viajante não tem nada a ver com ela. Mas nós precisamos estar atentos, sim, a essas sinalizações. Eu até acredito que a alta do dólar tem uma influência muito mais forte por causa do que a alta do dólar representa, né? Eu já falei que representa não somente o dólar em si, mas também representa tudo aquilo que levou o dólar a subir. E isso pode apontar para uma questão de insegurança do país e aí sim levar negativas de visto. Então precisamos estar atentos com relação a isso. Em resumo, a alta do dólar pode interferir na aprovação do visto? De maneira direta, não. Tá? O que ela interfere é no número de aplicações com esse dólar alto, né? Muita gente fica esperando o dólar baixar. Aliás, é algo que eu não recomendo também. Mas pode interferir de maneira direta? Não, mas de maneira indireta pode. E é algo que não tem como mensurar, não tem como colocar números em cima disso e dizer, olha, esse visto foi negado por causa da alta do dólar. Porque, na verdade, não se trata de perfis específicos, se trata de ordens para que o consulado negue mais vistos. Isso pode acontecer, como já aconteceu em 2016, tá? 2015, 2016. Então, precisamos estar atentos com relação a isso aí. Está rolando agora dessa confusão política aí sobre a posse de Donald Trump e aí o impedimento do Bolsonaro. Isso pode atrapalhar na concessão de visto? De maneira direta, não. De maneira indireta, talvez, mas ainda assim de uma maneira bem restrita e a curto prazo, né? Não é algo que vai perdurar, exceto se algo mais complicado acontecer nas relações entre brasileiros e norte-americanos com relação à diplomacia. Se algo acontecer, aí logicamente o jogo pode virar e acontecer coisas ruins para os viajantes, né? E o número de negativas subir. Nós trabalhamos com visto, sabemos que é complexo a análise consular, é complexo a concessão de vistos e muitas coisas que nós entendemos pode interferir, como o próprio perfil da pessoa, mas muitas coisas que nós não entendemos ou que não têm implicações diretas também podem interferir, como alta do dólar, política de imigração, segurança nacional, né? Todas essas questões podem interferir, sim, na aplicação de visto, na aprovação do número de vistos durante o ano, durante o mês, durante a semana, durante o dia, enfim, pode acontecer, sim. Então, minha dica para você vai logo a seguir. Bom, minha dica para você é não fique esperando o dólar baixar, porque mesmo que ele venha baixar, não será um valor que vai fazer muita diferença. Você precisa entender que é o seguinte, o dólar funciona um pouco como se fosse um imposto aqui no Brasil. O imposto sobe, os preços sobem, certo? E aí, quando tem uma baixa, demora a chegar no consumidor. Então, o dólar subiu, para ele voltar a patamares que você verifique a viabilidade financeira de uma maneira sustentável para você, você vai falar, vou esperar um ano, e é capaz de não baixar. Se baixar, vai ser alguns centavos, se voltar a taxa consular para a casa dos R$900, já está bom demais. Mais do que isso, eu acredito que não baixa.
Então, se você quer tirar o seu visto, renovar o seu visto, faça o quanto antes. Outra questão, as pessoas estão ignorando. Toda essa questão diplomática, ainda que não interfira diretamente, como eu falei, o consulado americano pode sinalizar uma insatisfação. Como ele pode fazer isso? Vou te dar um exemplo, ok? Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que é algo que é possível acontecer. As regras para renovação de visto. O visto precisaria estar vencendo ou vencido nos últimos 12 meses. Essa regra mudou, foi estendido o prazo para 48 meses. No final do ano passado, estavam prestes a voltar para os 12 meses, para os 12 meses. Né? Então, prorrogaram essa validade da extensão para vistos que venceram nos últimos 48 meses. Mas a qualquer momento se pode mudar. Então, tem pessoas aí que o visto venceu há 3 anos e está dando bobeira, está esperando o dólar baixar, e quando baixar você já perdeu a oportunidade de renovar o seu visto sem entrevista no consulado. Então, a minha dica para você, primeiro, se você quer tirar o visto, não espere o dólar baixar. Segundo, não espere acontecer algo ruim em termos políticos, econômicos, que vá desencadear no aumento das negativas de visto. Terceiro, se você quer renovar o seu visto, não perca a oportunidade, porque hoje, se você se enquadra em renovação sem entrevista, você ainda consegue fazer. Se mudarem as regras, você pode não se enquadrar, e esse não enquadramento vai gerar para você, além da dificuldade de ter que ir ao consulado fazer uma nova entrevista, obviamente, dependendo de onde você mora, isso vai gerar para você um desgaste maior de tempo, de passar novamente pela entrevista, ou se você mora em um estado que não tem consulado, ainda vai gerar gastos com viagem, hospedagem e tudo mais. Então, se você fica esperando o dólar baixar e você perde essa oportunidade de renovar o seu visto, toda aquela economia que você achou que ia fazer, você vai perder pagando viagem, pagando hospedagem, despesas da viagem para ir ao consulado fazer um novo visto. Então, se você tem um visto vencido nos últimos 48 meses, tire ele, renove ele, quer dizer, agora. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Eu quero agradecer você que se inscreveu no canal. Tínhamos uma pequena meta aí no final do ano, atingimos essa meta, agora eu quero atingir outra meta e conto com a sua ajuda. Se inscreva aqui no canal, conheça também a Vistos e Viagens no Instagram, @VistosEViagensBH. Compartilhe com seus amigos. Mais uma dica, se você conhece alguém ou se você mesmo vai fazer uma entrevista no consulado, clique aqui na descrição do vídeo ou copie o endereço e jogue aí no seu navegador, né, na barra de pesquisa, e você vai encontrar um documento chamado, um e-book chamado Como Proceder no Consulado. Lá tem dicas de documentação, como você usar o DS, como você usar a confirmação de agendamento, quais os documentos você precisa levar, como você se comporta na entrevista, como você se veste para a entrevista e tudo mais. Então é completo e eu tenho certeza que vai ajudar você. Então, muito obrigado mais uma vez, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí agora, aproveite esse clique rapidinho, ajuda o canal aí, porque eu tenho trago informações que eu tenho certeza que tem ajudado muita gente. Então, se você precisa de assessoria também, para renovar o seu visto, tirar o seu visto americano, entre em contato com a Vistos e Viagens, porque aqui na Vistos e Viagens nós facilitamos acessos, porque cada viagem é uma nova história. Um abraço e até semana que vem.